posso falar do Brasil. Quem mais boicota a direita no Brasil é o Centrão. Tá bom? A esquerda não... Vamos voltar a falar das eleições aqui em São Paulo. E olha, a gente vai falar de divergências entre as pesquisas. Porque você deve ter reparado, tem vários levantamentos sendo divulgados. Todos os dias saem. Hoje, por exemplo, foram divulgados mais dois. Teve um do Veritá, um do Real Time Big Data. São vários os institutos, as empresas de pesquisas eleitorais, e elas têm apontado resultados muito discrepantes entre si. Na semana passada, por exemplo, foram publicadas pesquisas Quest, Atlas Intel, Datafolha e Paraná Pesquisas. Hoje eu falei mais duas, então ao todo 6 pesquisas em um intervalo aí de poucos dias. E elas apontam cenários dos mais diversos. Na Veritá, por exemplo, Pablo Marçal aparente na liderança. Em outras, o Ricardo Nunes é quem está na primeira posição, no Datafolha, por exemplo, na Quest, e aí na segunda posição, empatados tecnicamente, o Boulos e o Marçal. Tem pesquisa com o Guilherme Boulos à frente também, então tem dos mais variados tipos. E aí, vou querer ouvir os parceiros aqui sobre possíveis explicações, como é que a gente posiciona quem está aqui assistindo ao programa sobre esse fenômeno. Começando contigo, Salles, quer que expliquem essas diferenças todas? Será que é metodologia? Tem a ver com quem paga? Que as pessoas falam isso, comentam, falam, ué, mas quem está pagando, querem ver, pô, quem encomendou? Foi a Folha de São Paulo, foi a Globo, foi a CNN? Pode ter essa variação? Tem explicação, Salles? Bom, primeiro é importante lembrar que pesquisa erra mesmo, porque pesquisa ela é feita com um universo de pessoas pequeno. E aí, se você tiver um desvio, um tipo de tendência, uma pergunta mal formulada e tal, você pode ter um resultado errado, né? Então, não é uma ciência exata, por isso que tem margem de erro e tudo mais. Então, primeiro ponto, pesquisa erra, ponto. Isso é um fato. Segundo, há pesquisas e pesquisas, né? Por exemplo, eu vou falar aqui sem nenhuma chance de errar. O Datafolha. O Datafolha erra para burro e normalmente erra mais para a esquerda. Por quê? Porque as perguntas que eles fazem, o tipo de abordagem, o público que eles consultam, ele propositalmente ou não, ele tem um certo direcionamento. Então, a Datafolha vem errando historicamente. Eu estou para ver uma eleição em que o Datafolha acertou, né? Não me lembro de nenhuma que o Datafolha tenha acertado. O Paraná Pesquisa, por outro lado, é contratado do PL, do Partido Liberal. Portanto, faz tudo que o Valdemar quer. Se o Valdemar quer que diga que fulano está mais para cima, está mais para baixo e tal, vai ter ali, não estou dizendo que manipula os números, mas depende muito como você faz as perguntas, qual é o público-alvo que você faz. Então, essas duas eu de cara descarto. As outras, essa ideia Big Data, aquela Atlas Intel, que me parece muito crível, e a Veritas, inclusive Veritas, eu não sei como é que chama, até circulou um vídeo interessante do próprio Tarcísio enaltecendo, logo depois que ele foi eleito, enaltecendo a qualidade dessa Veritas que eles teriam acertado para senador, para presidente e para governador do estado na eleição de 2022. O fato é o seguinte, né? Nós temos um movimento na cidade de São Paulo, que é um movimento antissistema. As pessoas estão cansadas. Quando você vê uma imagem de televisão com o candidato, nesse caso Ricardo Nunes, cercado de político da velha guarda, todo mundo que manda no Brasil nos últimos 30 anos, que não deixa nomes novos entrarem, que não deixa novas lideranças aparecerem, né? Pessoal que fica se revezando nas cadeiras. O pessoal fala assim, eu estou cansado disso aí. Soma-se a isso, você ter uma administração da cidade de São Paulo, que é difícil administrar? É difícil, mas a administração da cidade de São Paulo, em que pese tenha 100 bilhões de reais em caixa, não é boa. Você tem milhares de problemas. Você tem uma série de denúncias de que nas 32 subprefeituras na cidade de São Paulo tem esquema de corrupção. A subprefeita da Lapa foi presa em flagrante. Acho que o chefe de gabinete da Moca foi preso com propina, recebendo propina em Pix. Quer dizer, por quê? Porque houve um loteamento das subprefeituras para os vereadores. E aí, quando você loteia as subprefeituras para os vereadores, né, porteira fechada, a turma deita e rola. Então, e você tem vários outros problemas. Tem essas investigações da máfia do transporte, máfia da creche, máfia do asfalto, máfia do lixo, máfia da caçamba, máfia do não sei o quê. A cidade de São Paulo tem esses problemas. Da máquina pública está aparelhada. Não chega a ser como no Rio de Janeiro? Não chega a ser como no Rio de Janeiro. Mas nem por isso é algo que você pode descartar. Então, quando as pessoas manifestam o seu desejo de mudança, é contra esse establishment, é contra esse sistema, é contra essas coisas que não mudam,
né, que querem uma alteração. Mas que mudança as pessoas querem? Mas também não querem ir para o colo do invasor de propriedade. Óbvio que não querem. Você acha que a cidade de São Paulo, que é o motor da economia do Brasil, a cidade mais dinâmica, onde o mérito, a meritocracia, né, o empreendedorismo, vem gente do mundo inteiro, vinha, pelo menos no passado, gente do mundo inteiro se estabelecer aqui. Você acha que essas pessoas querem eleger um vagabundo? Um cara que tinha tudo para prosperar na vida, nasceu em berço de ouro, tem pais médicos da USP, tanto o pai quanto a mãe, e resolveu ser um inútil, resolveu ser um cara que invadia Fiesp, invadia Congresso, aí depois vem com essa história de eu fiz não sei quantas mil casas. Não fez casa coisa nenhuma, conversa mole. Quem pagou as casas que ele disse que entregou fomos nós, os contribuintes, que trabalhamos na cidade de São Paulo. Esses caras não trabalham, não contribuem com R$ 1 sequer. Ao contrário, depredam, sujam, a cidade está toda pichada, está toda ferrada, graças a esse tipo de mentalidade. Então, quando aparece um candidato dizendo que é a favor da meritocracia, que é a favor do empreendedorismo, que é a favor que as pessoas prosperem pelos seus próprios méritos, que ficou rico trabalhando não sei como. Eu não estou nem defendendo, não conheço, não tenho informações assim para fazer aqui uma grande defesa, mais do que simplesmente uma constatação de que a mensagem de que o Pablo Marçal passa para a sociedade brasileira é uma mensagem muito parecida com a mensagem de sucesso dos americanos. O Brasil é um país onde é feio você dizer que ficou rico, é feio você dizer que prosperou, é feio essa coisa da culpa católica, você tem que ser pobre, miserável, né, se vestir mal para você ser considerado bom. Se você é uma pessoa que se veste bem, ficou rica, você é imediatamente associado a alguma coisa errada. É o inverso do que acontece nos Estados Unidos. O Rodrigo está lá nos Estados Unidos, ele pode dizer se eu estou falando besteira ou não. A cultura do sucesso nos Estados Unidos, a cultura, inclusive religiosamente falando, né, as igrejas americanas, a parte religiosa mesmo, enaltece o trabalho e reconhece a riqueza como resultado do trabalho. Então, veja só, quando a gente assiste justamente um candidato vir com essa mensagem do sucesso, energizar as pessoas para irem atrás dos seus objetivos, trabalharem para alcançar seus resultados, não depender do governo, saber que o governo mais atrapalha do que ajuda e tal. Enfim, uma pessoa consegue colocar essa mensagem num formato que é palatável, num formato que é agradável para o eleitor, não é à toa que ele cresce nas pesquisas. Aí você tem de outro lado, como eu falei há pouco aqui, de um lado o Guilherme Boulos, que é um cara que é antítese do espírito paulistano. O espírito paulistano, como eu já disse, é o de trabalho, empreendedor e tudo mais. O Boulos é o cara que foi para trás. Ele nasceu em berço de ouro e resolveu ser vagabundo. O cara nasceu em berço de ouro, recebeu as melhores escolas e resolveu ser um inútil. Resolveu andar para trás, né? A administração atual, por outro lado, é o retrato do Brasil na mão da classe política. É o retrato do Brasil na mão daqueles que se filtraram na máquina pública e não querem ninguém de fora. Uma coisa que eu digo sempre para o pessoal da direita, que quem mais boicota a direita no Brasil, eu não posso falar do resto do mundo, eu não conheço, posso falar do Brasil. Quem mais boicota a direita no Brasil é o Centrão. Porque a esquerda é o nosso inimigo ideológico, não tem dúvida. A esquerda está lá, nós estamos aqui, eles têm as crenças deles, que eu reputo absurdas, nós temos as nossas. Mas quem nos boicota, quem não deixa a direita crescer, quem não deixa a direita se afirmar, é o Centrão. É o Centrão que faz negócio na política, que fica rico na política. Esse Centrão fisiológico que se apropria da máquina pública. Você pega a maioria desses políticos do Centrão, ficaram todos milionários na política. Não tem um pobre aí no meio. Então, não tem uma pessoa que você chegou lá e falou assim, olha, esse cara entrou para a política, ele era nada e hoje ele continua nada. Não, você pega uns caras, um bando de Zé Mané, uns caras que nunca trabalharam, nunca fizeram nada, o cara tem casa, fazenda, ilha, barco, helicóptero, tudo Centrão fisiológico. Você assiste, abre o jornal, a quantidade de emenda mandada para não sei quem, que é padrinho, pai, irmão, papagaio, dono de prefeitura, né? Manda emenda para a prefeitura para receber debate, rebate e tudo mais. Ou seja, as pessoas estão de saco cheio desse sistema. Estão de saco cheio. A própria eleição do presidente Bolsonaro, que ele teve e tem até hoje, personifica essa atitude antissistema, é justamente por causa disso. Nós fomos para o governo, e eu fui como ministro junto com ele, muito me orgulha, para justamente combater o sistema.
Então, as pesquisas, na minha opinião, espelham neste momento, primeiro, um nome novo, um nome com capacidade de comunicação, que sabe atrair o público jovem, que até então estava absolutamente desinteressado da política, né? Comete exageros mesmo e, na minha opinião, tem certos arrobos aí retóricos e tudo mais, mas independentemente disso, consegue capturar na sociedade uma atenção para a política. Como eu já disse aqui no programa, inclusive, uma atenção para os debates. O debate antigamente, na época do Paulo Maluf, na época do Jânio Quadros, da Dona Marta, e não sei o quê, eram divertidos. Passaram a ser, nos últimos 10, 15 anos, Brown, um saco. Ninguém aguentava mais ver debate. Porque é um mentiródromo, né? Todo mundo ia no debate para mentir. Cuspir estatística, dizer que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que tinha feito e tal. De repente aparece um cara que chacoalha o debate. Aí as pessoas passam a assistir debate, ou pelo menos assistir os cortes dos debates. Agora também não pode fazer mais corte, é um negócio absurdo, virou. O cara faz um corte do debate, parece que é um crime de lesa majestade. Então, essas coisas precisam ser ditas, né? Não é à toa que ele cresceu na pesquisa. Ele cresceu na pesquisa porque está todo mundo de saco cheio do sistema, da velha classe política, dessa turma que fica se protegendo, se ajudando para não deixar entrar ninguém de fora. Rodrigo Constantino, queremos te ouvir também, Constar, sobre essas pesquisas com resultados tão diferentes, tantas discrepâncias entre os institutos. Como é que você explica, Constar? Brown, as instituições em geral, principalmente a velha imprensa, né, e também esses institutos de pesquisa, estão sem reputação, sem credibilidade, porque tentavam manter uma aura de ciência, de imparcialidade, de olhar objetivo, e todo mundo hoje percebe que são militantes, que têm seus vieses políticos, ideológicos, que estão lá impressos na hora de fazer uma pesquisa, ou uma análise, ou uma reportagem. E, claro, sem jamais esquecer a recomendação: siga o dinheiro. Pesquisas são contratadas, são pagas, então não dá para acreditar. E olha só, do ponto de vista estatístico, para a turma entender, um erro estatístico tem viés. Quando é aleatório, ou seja, se a metodologia é difícil por causa da amostragem, da pergunta, você capturar o que vai ser o resultado, ou porque muda que nem nuvem a política, e hoje é uma coisa, amanhã é outra, se fosse apenas isso, nós teríamos erros aleatórios. O que quer dizer que, dentro de um desvio padrão, um erro para um lado ia anular o erro para o outro. A gente não ia olhar um viés, uma tendência. Só que você pega o Datafolha, toda pesquisa erra sempre favorecendo a esquerda. Então isso não é um erro aleatório estatístico. Isso é uma tendência. Na melhor das hipóteses, na melhor, é a turma que tem lá a sua própria visão de mundo, na hora de pegar a amostragem, usar aquele viés humano, na hora de fazer a pergunta, colocar um pouquinho diferente, que sabe que vai mudar um pouco o resultado. É apenas humano isso, né? Agora, quanto ao fenômeno Marçal, que eu acho que a análise do Salles foi irretocável, eu vou acrescentar só uma coisa, né? Nós estamos vendo, nós participamos de grupos de direita, com parlamentares, com influenciadores, né? A coisa está rachando, virou tribo, virou fla-flu. Eu vou voltar a fazer a análise que eu já fiz aqui antes, algumas vezes, né? Talvez um dos maiores erros políticos do Bolsonaro foi ter escutado o Valdemar nessa disputa municipal e apoiado alguém como Nunes. Isso vai custar muito caro. Tinha que ser Salles o nome lá. E veja, se o Marçal, que adotou os trejeitos de um conservador que ele nunca antes se mostrou direito, se ele gera muita desconfiança em muita gente que está nisso há anos, em relação à sinceridade, quem é ele é um farsante ou não é, ele acredita nisso ou ele é um Dória novo, imagina se fosse alguém que tem pedigree. Não, pô, o cara é do Endireita Brasil há 15, 20 anos. Não, o cara estava lá com o Bolsonaro, tem o apoio do Bolsonaro. Esse papinho de que a direita não vence, temos que ir de Nunes, isso vai custar muito caro. O Marçal não é bobo, ele percebeu essa oportunidade. Ele está ocupando e está gerando um racha, mas não é culpa dele. É culpa de apoiar um cara de sistema, de centrão fisiológico, tucano, que nem o Nunes, que está lá com o amigo do Alexandre de Moraes tocando a campanha dele. Botou um vice decente, o Melo Araújo, legal. Mas o vice não vai fazer milagre no meio de um bordel. Então,
que falta que está fazendo para união da direita num momento delicado que o país vive, vivendo esse fla-flu de marsaletes versus bolsonaristas leais ao que o Jair diz, que falta que está fazendo ter um nome que pudesse unir, né, essas pessoas. E esse nome era o Salles, a gente sabe disso. Então, ô Brown, eu não vou cansar de fazer essa análise aqui, né? Que tiro no pé. Tá aí o resultado. Os grupos brigando aqui, uns virando e falando, não, eu acho que o Datena tá certo. Aí eu desconfio assim, puxa, é porque é uma sal do outro lado. Será que se fosse o Bolsonaro estariam realmente aplaudindo o Datena? Eu acho que não. Então, cadê a imparcialidade na hora de julgar, né? Eu acho que é muito triste o que está acontecendo e volto a falar, estão esquecendo qual é a prioridade, qual deveria ser o foco. Tem um comunista feliz ali com essa discussão toda dentro da direita. Tem um comunista inútil, vagabundo, como o Salles colocou, se divertindo. Então, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com o país e com São Paulo e com a direita. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar das queimadas. Olha só, um assunto importantíssimo e tem um número impressionante aqui separado pela nossa equipe. 10 milhões de pessoas já foram impactadas pelas queimadas que castigam o Brasil. A região norte do país lidera o ranking de incêndios no mês de setembro. Foram até agora 23.715 focos de calor, segundo o INPE. Aí queria te ouvir sobre isso, Salles. O que é que explica esses números tão altos? É só questão climática ou não? Tem incompetência? Tem má gestão pública? Em quais esferas? E queria que você falasse também da decisão do Supremo Tribunal Federal no final de semana, que é algo importante, não pode passar batido. O Supremo autorizou o governo Lula a gastar fora das regras fiscais sob a justificativa de combater os incêndios, que para as medidas de combate às queimadas serão necessários gastos excepcionais pelo governo, e o ministro Flávio Dino deu autorização para o governo Lula. Queria saber o que achou dessa medida e do problema climático como um todo, ambiental. Bom, Brown, eu vou começar do final. Primeiro, o Supremo não tem que se meter nesse negócio de dentro do teto, fora do teto, se é para contratar. Outro dia, acho que foi o próprio Flávio Dino, não sei, que deu uma ordem Isso, mandando mandou contratar. Alô, alô? É isso aí, foi Flávio Dino. Esse foi o Flávio Dino que deu essa ordem mandando contratar não sei quantos mais brigadistas, ou aumentar. Desculpa, ainda que a decisão tenha mérito, porque todos nós queremos que haja um bom cumprimento das ações de combate a incêndio, quer o governo, quer o Supremo, e queremos todos nós brasileiros. Então, isso estamos, entre aspas, todos do mesmo lado neste aspecto. Mas cada um no seu quadrado. O Supremo não pode se intrometer nas questões administrativas do governo. Não pode chegar lá e falar assim, olha, eu quero que você contrate mais, e quero que seja tanto de helicóptero, tanto de brigadista, tanto de não sei o quê. Desculpa, quem é você para dizer esse tipo de coisa? Com todo o respeito a uma corte constitucional, não tem que se meter, eu já disse isso várias vezes sobre vários assuntos. A questão de mérito de política pública tem que ser decidida, escolhida por quem tem voto. E a punição por uma má escolha, vem no voto na próxima eleição. Não pode o judiciário se imiscuir em decisões de mérito, ainda que seja sob o pretexto, né, de fazer coisas boas ou coisas que a sociedade espera que sejam feitas. Não pode chegar e falar assim, olha, já que você não faz o que eu acho que politicamente você tinha que fazer, eu determino que você faça tal coisa. Foi assim também no governo do presidente Bolsonaro. O Supremo se intrometeu em várias ações da FUNAI, do próprio IBAMA, de outros órgãos governamentais, e não pode fazer isso. Está extrapolando as suas funções. Porque, óbvio, a Constituição brasileira, que é um lixo, essa Constituição de 1988, é uma porcaria, tudo ali, se você fizer uma ginástica,zinha, colocar uma vaselina ali, tudo cabe dentro da interpretação constitucional. Porque a Constituição é tão abrangente e tão vaga em tanta coisa, que se você fizer um exercício retórico em 3 segundos, qualquer assunto cabe dentro do pretexto que você não está legislando, você não está escolhendo mérito, você só está defendendo o princípio constitucional de não sei o quê, defendendo o princípio constitucional de não sei o que lá. E sob o pretexto de defender esses princípios constitucionais, a Corte Constitucional vai se imiscuindo em política pública nos mais variados assuntos, sem ter um único voto, sem ter nenhum único brasileiro escolhido, nenhum ministro supremo para escolher a política pública. Isso está errado, não tem cabimento. Bom, dito isso, o assunto das queimadas, óbvio que tem uma questão climática, é evidente que tem, e essa mesma questão climática tinha no nosso governo também.
A única diferença é que no nosso governo, os jornalistas, os artistas, a própria Marina Silva e vários outros não davam esse benefício do problema alheio à nossa vontade, ou seja, um problema climático. No governo do presidente Bolsonaro, quando eu era ministro e tudo mais, a dizer assim, o governo quer fazer o dano, o governo quer aumentar a queimada, o governo apoia quem põe fogo, o governo é inerte, o governo é incompetente. Muito bem, passados, nada como o tempo, passado alguns anos, nós estamos vendo que esse é mais incompetente, esse é mais inerte, esse é mais burro, não é? E, obviamente, me permito, ainda que eu não concorde com isso, dizer o seguinte, olha, não é culpa de mudança climática, a culpa é toda sua, viu, governo Lula e dona Marina? São vocês os culpados, a sua incompetência, a sua arrogância, a sua postura pedante. Só que isso não é verdade. Você tem erros do governo, óbvio, erros do governo que demorou para contratar brigadistas, demorou para contratar mais horas de voo, demorou para permitir fazer acero, que é aquela abertura de espaço em torno de áreas de mata, demorou para permitir fazer o contrafogo para limpeza de pasto, erros que poderiam ser evitados. Mas tem problemas que você não evita, que é justamente a questão climática. Para nós, esses problemas não eram considerados. Para nós, isso era algo absolutamente esquecido e todo mundo punha a culpa em nós do governo. Agora, aqueles mesmos que apontavam o dedo para nós fazem de conta que nada está acontecendo. O fato é o seguinte, é preciso ter uma postura preventiva mais arrojada, gastar mais recurso com isso, pegar dinheiro e efetivamente usar em medidas de prevenção e adaptação. O problema, e essa é uma questão que poucos discutem, toda vez que você joga mais dinheiro, pelo menos antes do governo Bolsonaro era assim, toda vez que você jogava mais dinheiro dentro dessa questão ambiental climática, era mais dinheiro para consultoria, era mais dinheiro para viagens internacionais dos especialistas, era mais dinheiro para os caras ficarem discutindo o sexo dos anjos. Então era um saco sem fundo de dinheiro. Se você desse mais dinheiro e o sujeito, ao invés de contratar a compra, por exemplo, de 50 caminhões-pipa, comprasse 200 caminhões-pipa, você fala assim, não, o dinheiro está sendo bem gasto. Foi isso que o governo Bolsonaro fez. Ao contrário do que eles dizem, que o nosso governo teria feito desmonte ambiental, mentira. Nós pegamos os órgãos ambientais, IBAMA e ICMBio, com 50% de déficit de pessoal, e nós fizemos concurso para contratar. Não todas as vagas que precisava, quase a metade do déficit, mas pelo menos conseguimos fazer. Nós gastamos dinheiro para comprar equipamento, para comprar hora de helicóptero, hora de avião de combate a incêndio, contratar brigadistas num volume que nunca foi contratado, nem antes, nem agora. Então, nós efetivamente fizemos o que dava para fazer. Se tivéssemos mais recursos, poderíamos ter feito mais, mas fizemos muito. Agora, eles não. Eles acham que nós não fizemos nada, que nós desmontamos, e só eles são os benevolentes, são eles os monopolistas da virtude e da ética. E esse pessoal não é monopolista de virtude e ética coisa nenhuma. Um governo recheado de vagabundo, corrupto, ladrão, né? A dona Marina viajando aí para fazer campanha para o Boulos enquanto o país está pegando fogo. Todos os biomas batendo recorde de queimada, em todos os biomas. Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, todos, Caatinga. Quer dizer, nunca teve tanta queimada assim. Aliás, o recorde anterior, coincidência, era também na época da Marina, 2004, 2005, 2006. Então, veja só, essa questão das queimadas tem que ser tratada com responsabilidade e, sobretudo, ações de adaptação e prevenção. A mitigação, que é você ficar discutindo as origens, se é coisa do homem, se é coisa naturalmente do planeta, isso tem que ser mais empenhado, mais aprofundado pelos países que emitem mais. Estados Unidos, China, Europa, esses caras que estão ferrando o planeta. Não é o Brasil, não é o nosso agro. Não vamos deixar colocar essa carapuça na nossa cabeça. Não vamos aceitar de joelho essa lição de moral, que pior do que ser dada contra nós pelos estrangeiros, é ser repetida pelos imbecis aqui dentro, que fazem o jogo de lá de fora. Claro que alguns fazem o jogo de lá de fora ganhando dinheiro para isso, tem muitos que recebem dinheiro, as suas pseudo-pesquisas, os seus convites para participar de seminários internacionais, sempre de executiva e hotel bom, né? Viaja de executiva e vai para o hotel bom, discutir o clima em Nova York, em Paris, em Londres e tal. Quer dizer, o sujeito viaja o planeta, gasta combustível de avião para discutir o clima. Então, esse recurso
é mal gasto aqui no Brasil. Quem tem que gastar recurso para mitigação é lá fora. Aqui dentro, prevenção e adaptação. Foi a ênfase que nós demos no governo, na época do presidente Bolsonaro, e não é a ênfase que eles estão dando aqui agora, porque eles estavam sedentos por dinheiro. Nós fechamos a torneira por 4 anos, e os caras estavam loucos para viajar o mundo, loucos para retomar as suas pesquisas, os seus estudos que ligam nada a lugar nenhum, e eles gostam muito de dinheiro, como o Rodrigo já falou aqui. Olha só, os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes chegam a 24. Pressão sobre o magistrado aumenta com o pedido assinado por 152 deputados no dia 9 de setembro. 32 senadores já aderiram à iniciativa. É aquele grande pedido apresentado semana passada pela oposição. Eu queria te ouvir, Consta, a sua sensação de momento, passado uma semana, foi na segunda-feira passada. Qual o diagnóstico até agora? Está vendo avanços nesse processo? Eu acho que existem avanços, né? A pressão da sociedade tem que aumentar também. Eu disse aqui na semana passada, né? Cada um tem que fazer sua parte cobrando o seu senador. Por exemplo, o meu Rio de Janeiro elegeu lá o Romário, né? Malandro, peixe, né? Na onda até da direita, porque na realidade política você tem que fazer escolhas muitas vezes ruins, né? E quando o outro nome é pior ainda, bolsonaristas votaram no Romário, está tudo certo. Mas agora tem que cobrar. Então não pode ficar em cima do muro, não pode fugir desse tema que é o principal do país hoje. Então tem que haver cobranças e pressão para que os que ainda estão intocados se manifestem, né? E claro, só esse tipo de pressão vai fazer um Rodrigo Pacheco da vida se mexer. Porque o Rodrigo Pacheco ele é cúmplice do STF hoje. Eu já demonstrei, Brown, em algumas ocasiões, uma análise mais otimista de momento que tem a ver com o grau o grau tóxico que o Alexandre de Moraes atingiu e o custo para o país, até para o centrão fisiológico, para os donos do poder. É uma discussão, daqui a pouco, de sanção econômica para o nosso país. Virou eixo do mal. Confisca 18 milhões e meio da Starlink, que não tem nada a ver com a X, porque o sócio é o mesmo. E aí daqui a pouco tem retaliação, daqui a pouco vem o Donald Trump de volta à Casa Branca e a coisa começa a esquentar para o Brasil. Então tem gente que entende isso. Tem donos do poder aí, que tem seus emissários despachantes no Congresso, que estão começando a ficar desconfortáveis com as ações do Alexandre de Moraes. Essa é a minha esperança. Junto com a pressão nas ruas e com a possibilidade, que eu espero que se concretize, do Trump voltar à Casa Branca. Essa é a configuração que eu vejo para uma chance de um impeachment desses avançar, porque tem que avançar. Se não, não quero nem imaginar. E uma última, vou aproveitar aqui a presença do Salles para falar da sucessão na Câmara. Olha só essa notícia. Hugo Mota e Elmar Nascimento, que são dois dos postulantes à sucessão do Arthur Lira, usam a adesão ao governo em votações como trunfo para ganhar o apoio de Lula. Candidatos à cadeira de Arthur Lira têm o mesmo índice de consonância com o governo, ou seja, de adesão às pautas do governo na Câmara, e ficam atrás de Antônio Brito, que corre por fora na disputa pela presidência da casa. Queria que você atualizasse a gente, Salles, sobre essa corrida, o que é que está projetando aí para essa sucessão do Arthur Lira? Bom, primeiro só o assunto do Senado, como vocês já sabem, o porquê que eu quero ir para o Senado. É claro, por que eu quero ser candidato ao Senado aqui junto com o Eduardo, pelo meu estado de São Paulo, meu estado de São Paulo, estado em que eu fui secretário, deputado federal, ministro do Bolsonaro, porque de fato, ou a gente põe ordem nesse Senado da República, né, tira esse balcão de negócio que se estabeleceu ali no Senado, ou de fato o Brasil perde uma das peças fundamentais nesse equilíbrio de freios e contrapesos previsto nessa porcaria de Constituição de 1988. Por outro lado, no que diz respeito à Câmara dos Deputados, eu tenho sempre defendido, até vi algumas críticas aí de alguns amigos nossos que têm programa e tudo, dizendo o Salles não entende que tem que negociar. Eu acho que há horas que não tem que negociar. Eu acho que há horas que a gente tem que colocar sobre a mesa quais são as nossas posições. Eu disse isso com relação à Prefeitura de São Paulo, e o que eu disse está se mostrando correto, né? A nossa fraqueza em não ter tido uma postura coerente, como o Rodrigo destacou, enfim, em ter uma candidatura própria, que podia ser a minha, mas se tivesse de um nome melhor que o meu, também poderia ser apoiado. Uma candidatura própria de direita, verdadeira, com pedigree, com história, com tudo mais. E a gente está assistindo essa lambança toda, né, com relação à Prefeitura de São Paulo por causa disso. E a Câmara é a mesma coisa. Nós temos uma bancada
hoje, uma bancada de mais ou menos 120, 130 deputados de direita conservadores na Câmara dos Deputados. Não tem cabimento a gente ser o grupo da Maria vai com as outras. A gente, não, automaticamente, não podemos lançar candidato porque a gente precisa pegar uma cadeira na mesa. Bela porcaria pegar cadeira na mesa. Para que serve cadeira na mesa? Para que serviu ter cadeira na mesa nesses últimos 2 anos? Se for para apoiar uma candidatura, não sou contra a gente fazer uma negociação em torno de assuntos importantes, mas tem que estar claro que essa negociação, ela implica em você estar, de alguma forma, referendando pessoas que estão ajudando o governo Lula. Não tem cabimento a gente ser eleito para ser oposição e de antemão, no primeiro passo, já dizer, não, eu de antemão não lanço candidato, vou aderir para alguém. Se a pauta é a pauta da anistia, tanto do pessoal do 8 de janeiro como a do presidente Bolsonaro, que é uma pauta importante, relevantíssima, eu vi alguém dizendo aí outro dia, dizendo, não entende como é importante essa pauta. Eu entendo sim, a pauta é extremamente importante e a gente a defende. Dito isso, nós temos que lançar um candidato próprio e tendo essa pauta avançado na Câmara e no Senado antes das eleições, a gente pode entregar de antemão, ou lá na frente, perdão, pode entregar lá na frente um apoio para alguém que tenha garantido neste período inicial de agora, que faça-se a anistia. Mas tem que entregar a anistia primeiro, senão a gente vai passar papel de idiota. A gente abre mão das nossas convicções, apoia um nome que não é nosso, passa vergonha, e depois chegar lá na frente e diz, olha, ainda não é o momento de fazer anistia e tal, não sei o quê. Então é assim, quer o apoio da direita, quer que a direita não lance o candidato, a princípio eu acho que tinha que lançar desde agora um candidato. E lá na frente, se quiser que a gente tire o candidato, de antemão paga na frente a fatura política. Qual é a fatura política? Ter a anistia dessas barbaridades todas do 8 de janeiro, dessas condenações que têm acontecido. Agora, primeiro entrega isso, depois a gente abre mão da candidatura própria. Se você já entra de antemão dizendo, não vou lançar candidato próprio, nós vamos aderir a um dos candidatos que está aí ligados ao governo, fazendo cortesia ao governo, e lá na frente vamos contar com a ajuda deles para tentar fazer alguma coisa. Aí que não vai conseguir mesmo, entendeu? Então, infelizmente é isso, precisa ter um pouquinho mais de espírito combativo nessas horas.